Bom dia, gente, tudo bem? Sexta-feira, mas não dá pra sair, né? Todo mundo de quarentena, não dá nem pra ir pro boteco tomar uma cerveja. Mas ok, brincadeira, vamos lá. Gente, sexta-feira, 8h14 da manhã. Demorou um pouquinho hoje para sair o vídeo. Às vezes eu tô aqui dando aula e tô dividindo algumas funções como coordenação, como eu já disse. Mas tá tudo redondinho, tá tudo legalzinho. Depois vocês precisam me mandar um feedback aí das aulas, o que vocês estão achando das aulas, etc. É tudo um teste aí, tá? Com relação à plataforma. Mas eu acho que tá legal. Para anatomia estou preparando alguma coisa diferente, vou ter que mostrar umas figuras para vocês. Já estou pensando aqui em umas ideias diferentes, tá legal? Então vamos seguir com o nosso estudo, as interferências aqui, se houverem, tá tudo certo, vamos seguir. Tá certo? Deixa eu beber uma água aqui. Ok, vamos lá. Qual é o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje é o desenvolvimento motor infantil. É um assunto bastante vasto, que obviamente a gente aborda aqui com seus pontos principais, certo? Mas que é um estudo bastante grande, assim. O movimento. O que é o movimento humano? O movimento humano, ele é o ato, ou são as ações que realizamos motoras, que envolvem a ação dos nossos músculos e do nosso sistema esquelético. Mas o movimento está muito, muito, muito ligado à nossa psique, ao nosso pensamento. Todos os movimentos que fazemos, por mais rápidos, cotidianos e automáticos que sejam, eles envolvem uma certa passagem pelo nosso pensamento. Muito simples de vocês experimentarem isto. Muito provavelmente vocês têm habilidades motoras. Alguns gostam muito de esporte, alguns têm habilidades motoras para algumas funções, né? Costurar, pintar, enfim, pessoas que trabalham executando movimentos, por exemplo, marceneiros, enfim. O movimento, ele é parte da vida do ser humano. Se você pegar um cirurgião dentista, ele precisa ter uma coordenação motora fina, muito bem apurada. Tudo isso é movimento, o movimento faz parte da nossa vida. Alguns têm mais afinidades com o movimento, outros têm menos afinidades com o movimento. A questão também é, esta afinidade ou não, ela passa muito por onde você foi incentivado a se movimentar quando criança. Assim como nós temos que incentivar as nossas crianças no desenvolvimento da intelectualidade, do domínio cognitivo, que é já um termo que vocês conhecem, nós temos também muito que incentivar as nossas crianças, estimular as nossas crianças na aprendizagem motora. O movimento, ele é um ato natural do ser humano, mas depois de algum tempo, ele começa a passar por um processo de raciocínio, que é o que a gente fala de psicomotricidade, tá? Vai chegar a um tempo na vida da criança que ela vai ter que começar a aprender movimentos. Antes deste tempo, todos os movimentos que elas fazem são movimentos autônomos, instintivos muitas vezes. Depois chega um determinado tempo, essa criança começa a aprender movimentos. Normalmente quando ela vai ali para a escola, e a escola tem atividades voltadas à práticas corporais. E aí passa o professor de educação física, passa a primeira professora lá da escolinha, aquela professora que fez pedagogia, e na faculdade de pedagogia eles aprendem muito, obviamente, sobre o desenvolvimento motor. Então esta é a importância do movimento. Nós vamos estudar a importância do movimento. Vocês estão lendo um estudo que é muito legal. Vocês estão lendo ou já leram um estudo ali que é muito legal. E nós vamos tentar passar por esse desenvolvimento desde lá quando as crianças nascem, para vocês terem um certo entendimento deste desenvolvimento e da importância. Na aula de hoje, sexta-feira, a gente conclui então o estudo do domínio motor. Falamos alguma coisa anteontem do domínio cognitivo. Aliás, tem um vídeo lá do teste do marshmallow que assim, vieram poucos comentários a respeito daquele vídeo.
Eu queria que vocês assistissem aquele vídeo e, digamos assim, fizessem mais comentários, porque ele é extremamente interessante, tanto na parte cognitiva quanto na parte afetiva. A partir de segunda a gente estuda, na segunda e na terça a gente estuda Piaget, né, os teóricos do desenvolvimento, o Jean Piaget, o Levi Vygotsky, e aí na quarta-feira a gente faz a prova, tá legal? Então vamos lá, como é que as crianças começam a entender sobre movimento, certo? Primeiro, fisiologicamente falando, os primeiros movimentos de uma criança recém-nascida, eles partem da região cervical em direção aos pés. São controles, ou melhor dizendo, são estímulos musculares partindo do cérebro, instintivos. A criança não está raciocinando sobre aqueles movimentos de pezinhos que ela faz. A gente vai chamar isso de movimento reflexo daqui a pouco. Então parte da região céfalo-caudal, região encefálica, em direção a pernas e pés. Por isso que quando você põe um bebê deitado na cama, no berço, ele mexe muito os pezinhos. Depois, da região próximo, distal, proximal, distal. Proximal, distal, a gente vai aprender anatomia, mas basicamente tudo que está centralizado na linha mediana corporal é proximal, tudo que está longe é distal. Então, bebês começam a ter estímulos involuntários, eles não estão raciocinando. Estímulos involuntários motores partindo da cabeça em direção às pernas e depois do centro de gravidade corporal em direção aos braços e mãos. Então, começa cabeça, tronco, pernas e pés, depois tronco, braço, mãos e dedinhos. É assim que as crianças começam a se movimentar. Do 0 até mais ou menos os 8, 9 meses de idade, a gente chama de fase motora reflexa. O que é a fase motora reflexa? Movimentos reflexos. Movimentos baseados em reações. Então o bebê só reage enquanto movimento. O bebê somente reage aos estímulos do ambiente. E esta reação não tem raciocínio, por isso são reflexos. Tudo bem? Então eu vou dar alguns exemplos. Quando você puxa um bebê pelos braços para ele sentar, a cabeça tem que vir junto. Isto é um reflexo, dado um start no cérebro do bebê, enrijecendo essa região muscular cervical, porque o pescoço tem que vir junto. Um outro exemplo, a sucção, o movimento orofaríngico, da cavidade orofaríngica do bebê. A sucção, ela é um movimento, uma ação motora reflexa. Tanto é que quando o bebê coloca pela primeira vez a boca no seio da mamãe para se amamentar, esta resposta muscular de faringe e esôfago, que são canais musculares, ela fica gravada no cérebro do bebê, ou melhor, ela fica gravada no cérebro do ser humano para sempre. É um estímulo motor reflexo de sobrevivência, se alimentar. Existem estímulos motores reflexos ligados à postura corporal, este do pescoço que eu falei. Existem estímulos motores reflexos até mesmo instintivos de sobrevivência. A constrição e dilatação da cavidade faringe e esôfago, a primeira vez que nos alimentamos foi quando nos amamentamos nas nossas mães. Isso ficou gravado no nosso cérebro para sempre. Por isso que comer é tão bom, por isso que, por exemplo, o vício do cigarro é um vício extremamente difícil de se desfazer. Por quê? Porque envolve essa sensação, que foi uma das primeiras sensações de prazer que tivemos na nossa vida. São teorias ligadas, inclusive, a Freud. Tá? Movimentos reflexos. Então, outros tipos de movimentos reflexos. Quando você coloca um objeto na mão do bebê
ele tende a fechar a mão sobre esse objeto. Isso é um reflexo motor ligado à proteção e segurança. Da mesma forma, quando você coloca um objeto na sola lá do pezinho, na região plantar do bebê, ele também mexe os dedinhos para trás. Isso também é uma ação motora reflexa. Se você pegar uma criança, segurar nas suas mãos em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, você vai ver que ela vai levantar o pescoço, vai levantar os braços. Isso não está no pensamento da criança, é só um reflexo muscular motor. Primeira fase, fase motora reflexa. Esquece depois de anotar. Segunda fase, a gente está falando de desenvolvimento motor. Ali por volta de 10 meses, 11 meses, começa a fase motora que a gente chama de rudimentar. É rude, são movimentos grosseiros no sentido descoordenados. É a fase mais legal do bebê. O bebê começa, ou ainda tem alguns starts reflexos, ok? Aliás, como adultos temos reflexos, mas só um parênteses. Fase motora, então, rudimentar. Começou aos 10, 11 meses de idade. Vai se estender até aproximadamente uns 2 anos e meio e 3 anos de idade, certo? Por que essa fase motora é conhecida como rudimentar? Porque o bebê começa agora a raciocinar sobre o movimento. Ele descobre os movimentos corporais e começa a ter a intenção de fazê-los, ao contrário da reflexa, que ele não estava conectado em pensamento com aquelas ações que nós falamos. Fase motora rudimentar, então o bebê começa a explorar o próprio corpo. É uma descoberta imensa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quais são as principais descobertas do ser humano enquanto vida em processo desenvolvimentista? O movimento, os sons e depois a capacidade de falar, certo? Isto são descobertas incríveis para as crianças. Elas começam a aproveitar o mundo muito mais quando isso se materializa no desenvolvimento delas, certo? Então vamos lá. Fase motora rudimentar. O bebê ainda está descobrindo os movimentos e ele não os controla com destreza. Por isso os movimentos são todos estranhos, esquisitos. Alguns até faz com que a gente muitas vezes ache engraçado. Então o bebê, por exemplo, tem lá um objeto, ele vai pegar esse objeto, ele deixa esse objeto cair. Ele pega, ele não consegue segurar, ok? Ele começa a testar a textura dos objetos. O bebê começa a fazer movimentos locomotores, de sair de um lugar para outro. Primeiro, virou na cama. Depois, vai se sentar. Aí ele começa então a olhar para determinados objetos, se interessar por aquilo e querer pegar. Ele está raciocinando sobre o movimento. As ações que levam ao bebê chegar àquele momento bastante legal que nós gostamos, que é quando a criança começa a andar, né? Então tem todo um processo, primeiro de maturação fisiológica dos músculos, que obviamente parte da região do centro de gravidade para os membros inferiores e membros superiores. Então o bebê começa primeiro a rastejar. Ele está deitado lá no tapete, onde ele fica brincando, ele começa a rastejar. Toda a região frontal está no solo ou na superfície. Depois de rastejar, o bebê vai começar a engatinhar mãos e joelhos no solo. E depois ele aprende a andar, que a gente chama de 4 apoios, que ele bota as mãozinhas no chão e os pezinhos no chão, fica lá com o bumbum para cima. Logo depois, então, ele quer mudar o plano de horizontal, ele está rastejando, ele está engatinhando, ele está na horizontal. Daqui a pouco esse bebê começa a se interessar pelo mundo e ele quer ficar na vertical, onde ele vai começar a se apoiar para levantar. E durante todo esse processo vai ajudando também o processo de fortalecimento de músculos, certo? Então depois o bebê começa a andar. A primeira vez que o bebê anda, normalmente ele está com os braços para cima. Isso ainda é da fase reflexa, tá certo? E depois então ele começa com os movimentos manipulativos.
A pegada que a gente chama, quando o bebê começa a pegar objetos, a gente chama pegada de pinça. Ele faz isso, por isso que ele não segura. Depois vai melhorando a coordenação motora dele fina, ele então vai conseguir pegar os objetos com mais firmeza. Muitas vezes o bebê vai lá no brinco da mamãe e puxa. Por que ele puxa? Porque ele não tem controle dos músculos. E às vezes a mamãe fica muito brava com ele, tá certo? Chegou aqui uma mensagem. Então essa é a fase motora rudimentar, que o bebê vai se dar conta que existe movimento, ele se movimenta, está lá no pensamento dele, ele começa a explorar isso, os movimentos são todos descoordenados, porque ainda há maturação de músculos e até do pensamento envolvido com eles. E então, esta criança está passando por esta fase de desenvolvimento motor de forma sadia, de forma saudável. É preciso dar estímulos, é preciso brincar, é preciso dar objetos, é preciso ter uma bola para brincar com esse bebê. O bebê começa a andar, muitas vezes ele anda, dá 2 passos para frente, dá 2 passos para trás, muitas vezes cai sentado, todo um processo natural. Alguém pode me perguntar quando é que uma criança começa a andar, quando é mais normal, do 11º ao 13º mês, tá? Alguns vão andar um pouquinho antes, outros vão andar um pouquinho depois, isso não importa, tá certo? Segunda fase, ok? Agora vamos para a terceira fase, que a gente chama de fase motora fundamental. Ela é chamada de fase motora fundamental porque ela fundamenta, porque ela determina a acuidade motora, a proximidade com que esta criança vai ter quando adulto com o movimento. A fase motora fundamental ela é composta dos chamados movimentos fundamentais do ser humano. Chega a mensagem, percebe como é isso? Abre só um parênteses no que a gente está falando. É uma coisa bem louca, assim. Quando eu estou na sala de aula, às vezes isso acontece. Eu estou dando aula concentrado, a classe, a maioria está quieta, tem um lá que faz um barulhinho, toca um celular de um aluno, é a mesma coisa, ó. Percebe? Eu estava numa linha de raciocínio perfeita com vocês, veio ali um pim, é o celular do trabalho aqui, um monte de coisa que acontece. Eu devia ter desligado, a próxima vez eu vou começar a deixar no silencioso. E aí eu perco totalmente a linha de raciocínio, viu como é que é? Mas vamos lá, voltando. A fase motora fundamental. Ali pelos 2 anos e meio, 3 anos completos do bebê, toda essa fase dos movimentos todos meio ruinzinhos entre aspas, claro, toda essa necessidade de ele começar a lidar com o movimento sem ainda ter o controle especificamente, vai passar, ele vai melhorar quanto maturação fisiológica dos músculos, ossos, tendões, ligamentos, o aparelho locomotor. Ele vai melhorar no raciocínio e movimento. Eu pego, eu sei que isso destampa. Eu estou descobrindo coisas. Eu pego, eu sei que isso destampa. Isso é movimento, ó. E eu estou descobrindo. Fase motora rudimentar ainda. Chegamos na fundamental. Agora esta criança está na escola, está brincando na aula de educação física. Oi, professor de educação física. E esses são os professores de educação física que incentivam muito essa fase motora que a gente chama de fundamental. Dos 3 aos 7 anos de idade. É nesta fase que a gente melhora o corpo desta criança. Tanto enquanto destreza, condição de movimentos e o que isso ajuda na socialização, nas questões relacionadas à convivência, a fazer conta. O movimento ajuda a criança a aprender. O corpo é parte. Corpo e mente não se desassociam, estão sempre juntos. Um corpo bem preparado, uma mente bem preparada. Isso é fato. Por isso que na vida adulta é tão importante fazer atividade física, elas nos faz muito bem. Voltando para a fase motora fundamental. Fase motora fundamental fundamenta o que você vai ter de afinidade com o corpo e o movimento quando adulto, que a gente chama de sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é inteligência corporal. Sinestesia é lidar bem com o movimento. Então pessoas que dançam, atores,
atletas que usam muito o corpo, essas pessoas têm a sinestesia muito desenvolvida, têm uma afinidade muito grande com o movimento, que começou lá atrás, nessas fasezinhas todas que a gente está falando. Fase motora fundamental, então, os movimentos fundamentais. O que é um movimento fundamental humano? Movimentos que qualquer humano faz. Vamos lá. Andar, pular, saltar, correr, apanhar e rebater. Movimentos fundamentais que a gente brinca muito com as crianças nas nossas aulas de educação física. Depois, esses movimentos vão ajudar no que para a criança? Na sua vida, ser uma criança ativa, e depois também na prática de esportes. Porque o que se faz dos esportes? Todos eles. Você anda, você corre, você pula, você salta, você lança e você pega. Em qualquer esporte vai ter um movimento desses. Ok? É isto. A importância de entender os movimentos da criança é assim, vamos lá para aquela fase motora rudimentar, ou até a fase motora reflexa, vocês vão ver que médicos vão fazer muitos testes nestes movimentos reflexos, testes de movimentos. Por quê? Porque qualquer falhazinha nessas ações reflexas do bebê pode apontar patologias ligadas ao sistema nervoso, tá? Cérebro, envio de estímulos, mensagens e respostas, qualquer falha, certo? Na fase motora rudimentar, os testes também existem, porque eles podem estar ligados às doenças como o autismo, podem estar ligados a transtornos emocionais e transtornos de aprendizagem da criança. Então o movimento ele pode muitas vezes ser um sinalizador de que algo de errado está com a criança. Que existe algo de errado com a criança. O movimento às vezes pode ser um sinalizador disso. Então, por isso que é importante não desprezar o movimento, né? Ter uma cultura do movimento, não desprezar o movimento. Porque lá, no nosso início de vida, qualquer falha nesse processo de desenvolvimento que eu expliquei para vocês, e que ali naquele texto que vocês estão lendo também está explicado, os médicos vão sempre buscar um processo investigativo, tá? Então, vejam, né? Estudar os domínios é estudar a saúde da criança. Isso vai ser muito importante para vocês enquanto profissionais da saúde, quando vocês se depararem com psicomotricistas, com pediatras, com fisioterapeutas, com nutricionistas, os fonoaudiólogos, os psicólogos infantis olham muito por esse lado da questão motora das crianças. Criança tem que brincar, criança tem que ser ativa, criança tem que ter estímulo para brincar. Nos dias de hoje a gente tem adolescentes extremamente descoordenados, adolescentes extremamente fracos, musculatura fraca, sempre lembrando que o movimento vai trazer saúde corporal, principalmente para o nosso sistema cardiovascular, nosso sistema cardíaco, cardiorrespiratório, e é desde criança que a gente tem que ter essa afinidade. Tudo bem? Então este é o vídeo de hoje, este é o assunto de hoje. Daqui a pouco a gente vai conversar. Abraço.